como nós comentamos um pouquinho, nós estamos vivendo uma data bem tradicional no nosso país, que é o 12 de outubro, o Dia das Crianças, e também o dia que no meio católico, né, é conhecido como o Dia da Padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora de Aparecida. Realmente uma fé que move multidões, né? A região de Aparecida do Norte, nesta data, ela é bem movimentada. E hoje, pela manhã, eu tive, né, que passar pela Dutra, né? E a gente percebe, então, um número enorme de pessoas que há dias já estão aí caminhando em direção ao santuário de Aparecida do Norte, né, movidos pela fé que é divulgada e valorizada cada vez mais aí no meio cristão e também no meio secular, não é verdade? E isso acontece todos os anos. Amanhã a gente vai perceber nos noticiários, então, as notícias, as imagens ao vivo de muitas emissoras televisivas transmitindo as festividades, as comemorações, esse ato de fé que acontece no Santuário de Aparecida do Norte, não é? E a nossa pergunta a Bíblia diz o que a respeito dessas manifestações de fé? Nós sabemos que no mundo inteiro existem diversas, né, diferentes religiões que têm as suas, né, os seus ícones, né, as suas pessoas, os seus santos, né, as suas lideranças, seus ícones todos. E também existem manifestações de fé em religiões diferentes no mundo inteiro. A gente entrando no YouTube e a gente digitando, pesquisando sobre fé, sobre costumes, crenças, a gente vai então obter documentários de diversas culturas com a fé nos seus deuses, nos seus santos, com testemunhos dos milagres que acontecem, pelo menos que as pessoas afirmam que acontecem, e isso acaba aumentando cada vez mais a crença naquele determinado ritual, naquele determinado personagem, naquele determinada pessoa. A pergunta é, isso é bíblico? A pergunta Cristo deixou margem a esse tipo de devocionismo? A igreja primitiva deixou margem, ensinou sobre este devocionismo, seja ele qual for e em qualquer cultura, é bíblico? Esta é a pergunta. Se a gente for ver pelo lado de multidão, de fé, realmente de crença, a gente realmente vai ver testemunhos de pessoas que fazem sacrifícios enormes, não é? Pessoas que realmente acreditam, pessoas que se colocam, né, nessa atitude de se sacrificar, de fazer longas romarias, né, debaixo de chuva, de noite, de frio, desse calor escaldante, como é o que tem feito esses dias. As pessoas vão, tem equipe de apoio, que dá lanche, que dá água, porque há uma fé envolvida. E isso é até bonito. Isso é até interessante a gente ver. Há uma fé, há uma entrega desses indivíduos levados por essa força dessa crença diante das circunstâncias da vida, onde também muitos líderes afirmam que realmente a pessoa vai obter graça, vai obter cura, vai obter algum emprego, algum benefício em troca desse esforço que é despendido por esses indivíduos. Então, olhando por esse lado, a gente realmente fala, realmente é uma fé, realmente é um esforço, é uma entrega, é um sacrifício
Literalmente falando, é um sacrifício. As pessoas andarem nessa duta, nesse calor, de longas distâncias, noite, dia, de cedo, de manhã, nesse calor, é um sacrifício incomum. E até faz mal, esse sol, tomando esse sol do jeito que está quente, né? Até faz mal. É uma fé, é uma força. A pergunta é bíblico? A pergunta é, tem respaldo bíblico? A pergunta é, os seguidores de Jesus Cristo, os primeiros, os que tiveram contato com ele, aquela geração mais próxima da cultura cristã inicial, deram margens a esse tipo de crença? Incentivaram? Ou pelo contrário, aboliram? Ou pelo contrário, condenaram abertamente? Ou pelo contrário, sofreram para manter a integridade da sã doutrina? Esta é a pergunta que precisa ser feita. Esta é a pergunta, ou esta é a pesquisa que precisa ser feita na palavra de Deus, na cultura bíblica, na cultura dos primeiros cristãos, naquilo que foi deixado no livro sagrado para nós. Esta é a pergunta e esta deveria ser a nossa preocupação e o nosso interesse em pesquisar. Não é? Porque pregar o evangelho, ele não é só falar da palavra de Deus e fechar os olhos para essas questões quando envolve o nome de Cristo, não é? Então nós vemos aí pessoas, indivíduos que realmente estão em movimentos carismáticos, que são homens e mulheres e pessoas que têm mesmo a força, a gana, a garra, né, a empolgação, né, e que afirmam a unção de Deus, a sua obediência às coisas de Deus, que afirmam estar ungidos, que afirmam estar repletos do Espírito Santo e que pegam a palavra e com alegria e com força e com ânimo e com empolgação levam a palavra, não é? Falam da salvação em Jesus Cristo, fala do amor de Deus, fala da misericórdia de Deus, fala da paixão e compaixão de Cristo. E isso é muito bonito de se ver e isso é muito legal de testemunhar essas coisas. Porém, quando chega nessas questões de levar à luz da Bíblia crenças, costumes, tradições, aí essas pessoas se afastam, esses indivíduos se escondem atrás de um grupo, atrás de uma canção, atrás de uma suposta unção que eles têm, de submissão à hierarquia, às lideranças, que promovem, que dão total apoio a esse tipo de crença, onde as pessoas, meus queridos, eles necessitam, não é de crença, eles não necessitam ficar levando, caminhando quilômetros e quilômetros pela Dutra, pelas rodovias do país, para pagar uma promessa, para receber uma bênção, uma graça. Eles não precisam disso. Jesus Cristo já padeceu por nós, Jesus Cristo já se entregou por nós na cruz. É disso que as pessoas precisam, meus queridos. Nós não podemos fechar os olhos para essa multidão que está sofrendo, que está querendo pagar alguma coisa que já foi pago, que está querendo fazer um sacrifício maior do que aquele que já foi feito na cruz, e isso é impossível. Mas alguém precisa falar isso, alguém do meio precisa se levantar. Não basta ser ungido nos grupos de oração, não basta ser um carismático que ora no dom das línguas, que tem o dom da cura, que tem o dom da profecia, que são ótimos pregadores, palestrantes, que são amigos das lideranças da hierarquia da igreja romana. Se nós estamos assistindo a este martírio de pessoas, mas ela faz porque quer. Não faz porque quer. Simplesmente elas fazem porque estão ignorantes na fé, não têm o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E aí, incentivado por uma hierarquia que dá total respaldo a isso, essas pessoas continuam de ano após ano sofrendo pelas rodovias, levando cruz nas costas, subindo escadas de joelho, ficando dias e noites caminhando por esses lugares, por essas distâncias, fazendo longas romarias e acreditando que aquilo agrada a Deus. Mas quando nós buscamos na própria palavra de Deus, nós percebemos que Deus abomina esse tipo de crença, esse tipo de atitude.
E alguém precisa falar, alguém precisa ir muito mais do que ficar simplesmente dando pregações em grupos de oração por aí, falando do amor de Deus, falando da cura, falando do milagre, orando em línguas, umas orações desconexas, né? E na hora de pegar esses pontos fundamentais, onde as pessoas estão caminhando para o abismo, essas pessoas, então, esses determinados líderes carismáticos, se escondem. Não são ungidos nessa hora, não tem força nessa hora, não tem a ousadia nessa hora. Aí fica fácil, meu querido. Fica fácil deixar de lado essas questões. São irmãos, pelo menos estão dentro do mesmo objetivo, só que estão caminhando numa linha contrária à Sagrada Escritura. Ah, mas se falar isso, né, alguns podem dizer, se falar isso, não vão nos ouvir. Se falar essas coisas, nós vamos arrumar problema. Se falar dessas coisas, nós vamos arrumar confusão dentro da denominação que nós estamos. Então é melhor fechar os olhos e deixar. Eu não faço isso, mas se eles fazem, azar é deles. Mas não deveria ser essa a atitude. Nós deveríamos ser um pouquinho mais corajosos. Deixar um pouco o fanatismo religioso, colocar mais o pezinho no chão, parar de ficar aí profetizando, profecias que não se cumprem, curas que não se realizam, e olhar um pouquinho mais para a palavra de Deus, ter um pouquinho mais de respeito com a palavra de Deus e simplesmente falar que essas coisas estão erradas. Aí se a pessoa quiser continuar, é um problema dela. Mas o que não pode é fechar os olhos. O que não podemos é achar que, isso aí sempre vai acontecer, uma hora muda. Então não fomos chamados para profetizar a verdade. Fomos chamados para profetizar aquilo que convém. Mas a fé não é conveniência. A fé em Cristo não é conveniência. Há muitos que pregam por conveniência. Há muitos que dizem que são ungidos, mas só por conveniência. E eu vou dizer para você, a fé, a pregação, seja o que for, que dá respaldo aí à sua fé, não é por conveniência. O cristão não vive por conveniência. O cristão vive pela fé em Jesus Cristo. E esta fé em Jesus Cristo, ela demanda um caminho e não vários caminhos. Ela demanda um Senhor e não vários senhores, deuses ou semideuses ou deusas. Mas não é. O tratamento às vezes é o tratamento que se deveria dar a Deus, mas se dá aos ídolos e às divindades que estão maquiadas com nomes de pessoas, de santos, que na verdade são cultuados como deuses e deusas. Mas Deus é só um e não existe deusa. É só um o nosso Deus. O único Senhor é só um e não há outro. Fica essa dica aí para a gente, né? O que realmente o 12 de outubro ele precisa significar no nosso país. Nós não temos intercessoras, intercessores, padroeiros e padroeiras. Nós temos um Cristo Jesus, o enviado de Deus que morreu na cruz por nossos pecados, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E a única maneira de ser salvo não é por denominação, seja ela mais recente, mais antiga, tradicional, pentecostal, neopentecostal, tradicional. Não é por meio disso. Nós somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. E isso não depende de placa de igreja, de história de igreja, de nada disso. Isso foi criado pelo ser humano. A igreja primitiva não tinha lugar. Eles se reuniam em qualquer lugar. E aonde eles se reuniam, ali era a igreja. Nós estamos muito equivocados se nós pensamos que igreja antiga, igreja que já tem séculos de anos, então esta é a igreja do Senhor, nós estamos muito equivocados, porque a igreja não é templo. A igreja é aonde as pessoas se reúnem para louvar a Deus, seja em um templo, seja em uma casa, seja em uma barraca, seja na rua, seja numa praça. Ali está a igreja. Se ela for do Senhor, ela terá os sinais do Senhor. Ela pode não ser a igreja do Senhor também. Fica a dica para nós aí, que o 12 de outubro é o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como todos os dias devem ser no nosso país. Um abraço a vocês.